Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Bad Vibes Cycling Club. Eu sou o Foquinha, tô aqui com o BBB. Fala, man, tudo certo? Fala pessoal, fala Foquinha, tudo certo? Na paz, mais uma semana agitada, mais uma semana de surpresas no mundo do ciclismo, talvez, mais uma semana de coisas esperadas também, com o nosso Joninhas maluco, Peixão maluco, e mais uma semana. Não decepciona ninguém, ele promete, ele vai lá e faz. Ele promete, ele entrega, né? Ele não deixa ninguém querendo. A gente vai falar agora especificamente de Tirreno Adriático e da Paris-Nice. A gente vai fazer um outro episódio especificamente para Milano-San Remo, que é esse final de semana também. Já vamos mergulhar então. Vamos começar pela Tirreno, talvez, que foi mais esperado, né? E depois a gente mergulha nas teorias da conspiração da Paris-Nice. Tem muita coisa, tem muita. Boa, Tirreno Adriático são 7 etapas, né? Um contrarrelógio individual que o Juan Ayuso ganhou. Foi quando a gente viu a primeira vez o capacete maluco da Jumbo-Visma. Exato. 3 etapas de sprint, 2, 3 e 4. 2 etapas de montanha. E, desculpa, 3 etapas de sprint, né? A 2, 3 e 4, com o Jasper Philipsen levando a segunda, com o Phil Bauhaus levando a terceira e o Jonathan Milan levando a quarta. Jonas Vingegaard levou a quinta e a sexta, as 2 etapas mais de montanha de chegada ao alto, e a última etapa, a sétima, que foi sprint, o Jonathan Milan também levou. E aí, no final, né, o top 10 aqui, a gente teve o Jonas Vingegaard em primeiro, o Juan Ayuso em segundo, o Jai Hindley da Bora em terceiro, Isaac Del Toro da UAE, um moleque muito novo, 20 e poucos anos, em Trabalhou quarto. muito, deu trabalho também, puxou junto, isso foi bem interessante. E só para fechar o nosso top 5, a gente tem o Ben O'Connor da Decathlon de 2R, que tá vindo bem, tá construindo bem. Se tiver interesse, né, o resto do top 10 ali, Thymen Arensman, Kyle Uterbrooks, Leonard Kemna, que é algo importante para Bora, Thomas Pidcock em nono, e o Kevin Vakkerland da Arkea BNB, que foi o cara que se segurou ali nesses grupos da frente e acabou cavando um top 10. Bem interessante, bem legal, mas vitória esperada, né, querendo ou não. A gente já imaginou que o Jonas ia levar. Vitória esperada, o Jonas não deixou margem para ninguém para fazer qualquer coisa diferente, ele atacou a hora que ele quis, ele largou o restante do pelotão a hora que ele quis. Na etapa 6, foi bem sintomático, assim, que ele deu uma pancada, vieram junto Ayuso e Hindley, e ele olhava para trás, os dois ainda na roda, ele deu mais uma apertadinha, o Ayuso olhou para o Hindley olhou para o Ayuso, e eles decidiram ali que não dava para fazer mais nada, eu vim seguir sozinho. Então, sempre muito bom ver ele correr, mas em situações desse tipo é uma prova sem muita surpresa. E o Ayuso deu uma entrevista falando que ele foi o primeiro dos humanos, assim, que ele, nessa hora, ele tentou segurar alguns segundos na roda de Jonas e começou a arfar, não vinha ar, tentou trocar o ar ali, não veio, teve que largar mesmo para dar uma recuperada, senão não tinha como. Então, realmente, o Jonas está num nível muito superior, provavelmente superior ao que a gente viu ano passado no Tour, até porque no ano passado ele foi para Paris-Nice, né? E o Pog ganhou dele na Paris-Nice. Exato. Ele foi, acho que, terceiro, se não me engano. Ele foi terceiro, ficou atrás do David Gaudu. Exatamente, foi a surpresa ali daquela Paris-Nice, né? E isso depois de ter dominado a Gran Camino, que foi uma que ele fez, o que ele fez na Paris-Nice esse ano, mas o nível da Paris-Nice, da Tirreno Adriático, desculpa, mas o nível da Tirreno Adriático é bem superior, né? Que é a uma Gran Camino da vida. Então, uma boa surpresa que a gente teve na Tirreno esse ano foi as 2 vitórias do Jonathan Milan em cima do Jasper Philipsen. Eu acho que ele surpreendeu muita gente. Ele acabou de sair da Bahrein, né? Tá correndo pelo primeiro ano agora pela Lidotrek. E ele bateu o Philipsen com muita propriedade nos sprints. Assim. Não foram sprints que o Philipsen teve algum problema mecânico, teve alguma questão com trem de embalada, nem nada. Ele sprintou lado a lado com o Philipsen e ele bateu o Philipsen em 2 sprints. Então acho que é meio que de um consenso que o Philipsen hoje é o melhor sprinter do pelotão, correndo. Mas o Milan acende um alerta muito grande com esse início de temporada dele, lembrando que ele ganhou a camisa de velocista no Giro, né? Ano passado. Ano passado ganhou o Ticlamino. Exato, ganhou o Ticlamino. Então tá sprintando muito, tá muito forte. Eu acho que é uma boa coisa a se observar. E isso traz também uma discussão sobre o Jasper, que está em ano final de contrato, né? Tem as fofoquinhas dele ali de outros times conversando com ele, mas deixa. E hoje, né, teve uma prova que eu não vou nem arriscar falar o nome,
que ele perdeu pro Tim Merlier. O problema é o mesmo da Tirreno, falta time pra ele, né? Se o Van der Poel não tá lá, ele geralmente tem que fechar gap sozinho, ele tá sozinho no último quilômetro, e aí, assim, fica difícil ganhar, né? Você pode ganhar uma etapa igual ele fez, mas levar todas de sprint, dominar igual foi no Tour, por exemplo, fica bem mais complicado, porque Sim. Você não vai bater um time, um lead-out train de 3, 4 caras, né? E hoje foi isso que aconteceu, né? Ele teve que ficar fechando gap, ele teve que trabalhar para ele mesmo. Foi um sprinter de um ciclista só, assim, um trem de um ciclista só. Exatamente. Diria que o Juan Ayuso também foi talvez uma boa surpresa, mas não sei se é surpresa mais, né? A gente já viu que talvez ele tenha deixado claro que ele é o futuro próximo, né? Mais do que uma surpresa. Já mandando bem no que, na maioria das vezes, é a principal fraqueza dos caras da GC, que é contra-relógio, né? Nem todo mundo é naturalmente um bom contra-relogista. Eles desenvolvem isso mais ao longo dos anos. Ele parece que naturalmente é um bom contra-relogista. Eu acho que a gente tem tido essa características para os últimos atletas da geral, né? Assim, eu acho que o Vingegaard tem mostrado ótimos contra-relógios, o Pogacar um ótimo contra-relogista, o Roglic um ótimo contra-relogista. Então, eu acho que hoje isso já se põe como uma condição, caso você queira disputar uma geral. E a gente pode ter um exemplo bom disso no Carapaz, que é um ótimo escalador, mas tem um péssimo contrarrelógio. E ano passado, por exemplo, tomou tempo correndo giro e acabou perdendo o giro para o Hindley. Não, ano retrasado. Acabou perdendo o giro para o Hindley, que fez um contrarrelógio um pouquinho melhor que o dele, mas no final também tomou tempo na estrada. Mas vou ainda, só para encerrar sobre o contrarrelógio, o Ayuso bateu nomes muito fortes, né? O Ayuso bateu o Filippo Ganna por um segundo, num contrarrelógio completamente plano, que teoricamente não é um contrarrelógio de perfil dele. Então... Mas com quase 20 quilos a menos também. Exatamente. Muito mais leve, é um contrarrelógio de potência absoluta, um contrarrelógio não muito longo, quer dizer, um contrarrelógio que a gente pode dizer curto, não um contrarrelógio de 11, 12 minutos ali, e ele conseguiu bater o Ganna nisso, então acho que é de fato um grande feito aí, acho que temos boas possibilidades de crono para o Ayuso esse ano. Boa, vai ser interessante ver um pouco mais dele no Tour, com certeza, né? Não sei se ele está no start list do Tour, imagino que esteja, tá. Porque o Pog não vai querer dar mole, não. Porque o Exatamente. maluco tá vindo. Boa, vamos para Paris-Nice? Vamos para Paris-Nice. Paris-Nice com 8 etapas. A gente teve um contrarrelógio de times também, né? Primeira etapa, o Olaf Koy ganhou, que foi uma etapa de... Não foi tão plana, mas foi uma etapa plana que chegou no sprint. Segunda etapa, o Arvid de Klein foi quem ganhou. Essa sim, uma etapa puramente plana, decidida no sprint. Um Terceira trabalho etapa, muito bem feito da Tudor, né? Bom lembrar. Assim, trabalho muito bem feito da Tudor. A gente até comentou aí que a gente achou que ele tinha ido para frente cedo demais, mas foi um timing perfeito, foi o tempo de posicionar bem. A gente que criticou cedo demais. A gente que criticou cedo demais, ficar calado um pouquinho mais, deixar a galera trabalhar em paz. Exato. Terceira etapa contra o relógio de times, com a UAE batendo todo mundo também, com o Jay Vine, com o McNulty assumindo a camisa de líder. Quinta etapa, mais uma etapa relativamente plana, com o Olaf Koy ganhando. Peraí, tivemos uma quarta etapa antes da vitória do Olaf Koy, que foi a etapa com a vitória do Buitrago. Isso, eu sequelei aqui que o Luke Plep pulou na fuga e o Buitrago foi com ele, largou ele, levou a etapa. Exatamente. Eu não tô sabendo contar. Isso, essa foi a quarta etapa. Quinta etapa foi mais um sprint do Olaf Koy. Sexta etapa, a gente teve o Jorgensen, o McNulty e o Skjelmos. Foi quando o Roglic deu aquela acelerada numa parte bem inclinada, o Renko tentou seguir, o Jorgensen também seguiu, e aí eu vi um podcast dele hoje que tem várias histórias pra gente contar, mas ele falando que sentiu ali que os outros dois estavam meio que se marcando e muito preocupados um com o outro, né? Renko com o Roglic, Roglic com o Renko. Então ele acelerou, Nut veio com ele, depois o Skjelmos fechou o gap, mas o Skjelmos queria etapa e o Jorgensen e o McNulty estavam mais interessados na geral. A sétima etapa, a gente teve o Vlasov como aceleração ali nos últimos km, levando solo, e a oitava etapa, oitava e última etapa, a gente teve o Renko e o Jorgensen numa fuga. O Jorgensen garantiu a classificação geral e o Renko levou a etapa, levando também camisa de montanha, camisa de pontos, e o Jorgensen fechou as camisas com a camisa do atleta mais jovem. Nosso top 10 rapidinho, o Jorgensen em primeiro, Evenepoel em segundo, Brandon McNulty em terceiro, o Matthias Skjelmos, que é da Little Trek, em quarto, o Alexander Vlasov em quinto, Luke Plap da AG com a Lula em sexto,
O Bernal em sétimo, bem legal ver ele no top 10. O Wilco Kelderman da Visma Bike em oitavo. Felix Gall da Decathlon em nono. E o Primus Roglic em décimo. Talvez a maior surpresa é o Primus Roglic no fundo do top 10, não necessariamente nas primeiras posições ali. Exatamente. E não só no fundo do top 10, no fundo do top 10 tomando muito tempo, né? O Roglic tomou 5 minutos e meio por uma prova de uma semana. Fica aí o questionamento de se é motivo ou não para se acender uma alerta quanto à performance do Roglic. Eu confesso que me preocupo, porque no ano passado, na mesma época da temporada, o Roglic estava ganhando Tirreno, sendo completamente absoluto. Ganhou 2 ou 3 etapas, se não me falha a memória, foi inquestionável, ganhou sem ficar batendo cabeça com ninguém. E esse ano, na mesma época da temporada, o Roglic toma 5 minutos numa geral, na prova na mesma época, na mesma semana, então eu acho um pouco preocupante. Bom, mas falando rapidinho da sexta etapa, que foi uma etapa bem decisiva, onde os favoritos ali, o Renko e o Roglic, tomaram 52, 53 segundos na geral. Eu acho que foi a etapa que, de fato, definiu a geral da Paris-Nice. Quando o Renko deu uma entrevista falando que ele estava bem conservador na prova, procurando o Roglic o tempo inteiro e muito preocupado em marcar só o Roglic. E quando o Jorgensen saltou, ele mesmo na entrevista, ele disse que não se preocupou em marcar, que ele achou que não era um perigo. Ele também já estava sozinho, o Ilan Van Wilder não estava junto com ele, então o Van Wilder não tinha como ele saltar para marcar, porque não estava no mesmo grupo. E nisso, realmente, talvez se o Jorgensen tivesse sozinho, fosse um problema, não fosse tanto um problema, mas na hora que o McNulty e o Skilmos eles saltaram junto, se torna um grupo muito forte, né? Para rodar ali na frente, assim. Então eles conseguiram rodar junto e eles abriram um tempo muito bom. E no final fecharam a etapa com 52, 53 segundos dos favoritos, mais os bônus do pódio. E aí, coisas interessantes sobre esse dia especificamente, o Jorgensen deu uma entrevista pro podcast, falou que o McNulty falou com ele, cara, tô com pernas boas, também tava com perna boa, então não era tanto problema os Skilmos ficar ali de roda para vencer a etapa, como eu comentei antes, eles estavam mais interessados na geral, mas acredito que vale muito a gente falar sobre o Jorgensen especificamente, né? Sim. Nessa mesma entrevista ele falou que, cara, ele tá num nível muito superior fisicamente do que ele tava, sei lá, ano passado no top 8 que ele fez na Paris-Nice, e de forma geral na vida dele, que, assim, a mudança pra Visma é, sei lá, 180 graus, saca? Tem várias coisas que ele faz hoje em dia que ele nem pensava que eram possíveis, e isso tá refletindo muito na forma dele, na forma física. E vai desde nutrição até gerenciamento de treino, tem muita coisa, então... isso tudo para falar que eu não acredito que é uma performance isolada dele. A gente viu ele na Onloop indo muito bem, quase levando a prova ali escapado. Ainda acredito, ele vai correr as clássicas, ele vai fazer E3, ele vai fazer Dors, ele vai fazer Flandres e ele vai fazer Roubaix. Talvez eu tenha esquecido algum aí. Então, assim, além de, né, provavelmente pro Tour, se não me engano. Porque ele já tá treinando com o Jonas, inclusive. O Jonas tá em Nice, ele mora lá, então eles já estão treinando juntos. Esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar é que a gente ainda vai, acho que a gente ainda vai ver mais boas performances dele, provavelmente lutando ali, trabalhando talvez pro Vault nas clássicas, mas é um time bem forte, né? Se a gente pensar a adição dele a Tiesj Benoot, a Laporte, a Vault, a Wilco Kelderman, né? É uma baita adição. O Kelderman não mais, porque ele caiu na última etapa do Paris-Nice, fraturou a clavícula. Mas o Jorgensen, ele tá escalado para correr 3, para correr Dose e Rondvlanden, e ele corre Roubaix também. Flandres corre Flandres. Corre Flandres. Então ele vai... É porque ele tem esse estilo, né? Tipo assim, ele é um cara alto de 1,90 m, mas ele não é tão leve, saca? Ele pode ser... Provavelmente ele consegue variar bem o peso dele para necessidade. Então talvez ele consiga ficar com 70, 69, mas se precisar chegar a 7,3, 7,4, ele deve conseguir fazer isso com uma certa facilidade, né? Que ele precisa disso para as clássicas. E ainda vai ter 1 mês e meio, 2 pro Tour para chegar na forma que ele precisa. Chegar no peso e na forma, exatamente. Descansar, né, desse bloco de clássicas e aí fazer o treino final, chegando no peso ideal e tudo mais. E essa coisa do Jorgensen, assim, um fato curioso é que muita gente está extremamente surpreso com o nível de performance dele agora, mas eu acho que é uma coisa que a Visma fez muito bem, que é observar o ciclista. O Jorgensen, a melhor escalada dele
da carreira dele até hoje não foi nada do que ele correu dentro da Paris-Nice esse ano com a Visma, assim. Foi ano passado no Tour do Oman, que ele ganhou a geral, inclusive. Ali ele fez a melhor escalada da vida dele. Eu acho que isso já indica o nível de amadorismo que paira dentro da Movistar, né? Porque a Movistar claramente perdeu seu melhor ciclista. Eu acho que eles não conseguiram fazer essa leitura a tempo. A Movistar é um time muito old school, né, em vários aspectos. Provavelmente na gestão dos atletas, com certeza na estrutura de treino e na forma de treinar e tudo mais. Então é até triste um pouquinho ver isso, porque a galera gosta do Henrique Mas, por exemplo. O Vini Rangel corre pela Movistar, né? Sim. Então, cara, a gente quer que o Rangel, principalmente, seja desenvolvido no máximo da sua capacidade. Todas essas pequenas coisas, elas fazem diferença, né? Cara, tipo de teste, tipo de treino, especificidade de treino. A gente estava comentando, você comentou do Jorgensen, que ele deu uma entrevista falando que ele pagava o nutricionista dele, né? É uma série uma linha do Twitter dele. Ele fez uma linha, uma thread no Twitter dele ano passado, do meio do ano passado, que ele falou sobre coisas que mudaram muito os resultados e o nível do ciclismo dele. E ele cita que foi ele começou a pagar uma nutricionista para ele. Isso é um absurdo, um ciclista do pelotão World Tour, do nível do Matteo Jorgensen, ter que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar um acompanhamento nutricional. Isso é absurdo. Assim. E aí junta com outras entrevistas que ele já deu e outras que ele já contou que ele organizava os próprios training camps dele, que mudou para Nice meio que para isso mesmo, que gostava de treinar lá, é um bom lugar e eles não tinham na Movistar. E tô olhando o start list do Tour da Visma, Van Barle, Tretnik, 2 caras bons pro plano, Sepp Kuss, que é o último gregário de montanha do Jonas, obviamente o Jonas, Tiz Benoot, que é um cara meio híbrido, pode puxar no plano, pode fazer pequenas montanhas, Laporte é a mesma coisa. Eu falei o Kelderman, mas eu tava com o Kruijswijk na cabeça, e o Kruijswijk é um baita de um gregário de montanha para os dias mais duros. E aí você tem o Jorgensen, que talvez seja pior que o Wout no plano, mas provavelmente muito melhor que ele na montanha. E ele não é o último gregário ainda, né? Ele é o terceiro cara ali. É ele, Kuss, e obviamente o Jonas. Então, é uma baita adição, talvez, para a Visma Lease Bike, que tá, eu diria, com certeza, menos dependente do Wout, porque eles dependiam do Wout para sprintar, para ajudar o Jonas, para ir pra fuga e esperar no vale. Era o Coringa. Ele definiu o que a equipe ia fazer na estrada. Exatamente. E agora você tem mais caras com papéis específicos, né? Especificidade. Que beleza, esses são meus rulers, esses são os meus gregários de montanha, esses são os meus gregários de quando o pau quebra ele mesmo. Provavelmente seguindo o que eles seguiram ano passado, que era aquele esquema. Tinha tantos caras que conseguiam puxar 5 watts por quilo no plano, tantos caras que seguravam a 6 watts por quilo nas montanhas, e aí você tem os gregários finais junto com o Jonas, que é 6 watts plus quando o pau quebra mesmo. Né? Só pegando um gancho muito rápido, a gente não vai falar de Tour de France hoje, tá, gente? Mas um fator muito curioso é se comparar equipe a equipe da Visma e da UAE, das pré-seleções. A Visma não tem praticamente ninguém de montanha para correr com o Vingegaard comparado ao que a UAE vai levar. A UAE tá levando o Tim Wellens, vai levar Tim Wellens, Sivakov, Yates, o Ayuso e o Almeida também estão na pré-seleção. Então a UAE está basicamente com um time inteiro de montanha. E eu não acho que a ideia disso é para lançar o Pogacar cedo nas montanhas. A ideia disso é para tentar chegar com vários possíveis nomes da geral. Sim. Eu não sei se o Wellens ele sobe tanto assim. O Wellens e o Politt eles vão fazer um trabalho parecido com o que o Van Barle vai fazer. Mais rulers do planos e vales ali e tal. Exato. Só que, realmente, a munição que a UAE tem aqui, pensando em montanha... Tem o Soler também. Tem o Soler. O Soler é maluco, né? A gente não sabe o que ele vai fazer. O que a gente não sabe o que ele vai... Nem o que ele pode fazer. Nem o que ele pode. Tá bem, né? Parece que tá bem em forma. Ele não largou alguma prova que a gente falou, não lembro qual, mas antes disso ele tava indo bem. Foi agora, ele não largou a Paris-Nice, eu acho. Mas, cara, Sivakov, baita adição ao time, saindo da Ineos. E esse é o primeiro ano, acho que é o primeiro ano com a AE. É o primeiro ano dele com ele. O Yates, Ayuso com certeza, e aí você tem o Almeida que você não sabe o que vai acontecer, né? O Almeida pra mim é o Soler das montanhas. Tipo, se ele
se ele se comprometer ao papel de gregário e se for o cara que vai ser o motorzinho puxando nas primeiras montanhas ou no começo das montanhas, perfeito, perfeito. Agora, se ele inventar de não, eu quero ter a chance de geral e etc., é menos um cara quase, né? Porque a gente já viu que ele não tem o Sim, punch, ele não tem a aceleração para cobrir os ataques e tá com os caras na frente no final das montanhas. exato. Exato, mas eu acho que não, aí o Soler já encontrou o seu não lugar ali, que ele já sabe que o lugar dele não é na geral, pelo menos, assim. E eu acho Aham. que nesse lugar o Pogacar ele faz uma gestão de equipe muito boa ali, né? Eu acho que fica bem nítido que ele tenha a equipe na mão, que ele é muito um diretor de estrada ali, ele consegue ditar as movimentações e tal. Então eu acho que o Soler não se arrisca a crescer ali dentro, não. Dentro da Movistar cresceu porque qualquer um tenta, né? É, eu vou fazer um gancho com o Roglic disso, que a gente estava falando dele, que ano passado ele estava ganhando tudo. A última vez que ele teve uma performance similar, pouco depois saiu falando que ele estava tendo dores no joelho. Então pode ser uma coisa, às vezes o cara ficou doente semana passada, às vezes ele tá com algum probleminha, alguma coisa, e por isso não tá 100%, né? Tipo, conseguiu treinar bem, perdeu alguns watts ali por causa de doença e tal, acontece. Mas, a minha opinião, eu tenho duas opiniões. Quer dizer, é uma opinião de duas partes. E elas Uhum. convergem para. Eu acredito que ele tá tendo um approach mais old school. Tipo, ele já ganhou tudo que tinha pra ganhar. Já ganhou Tirreno, ele já ganhou Giro, ele já ganhou Vuelta, ele já ganhou. Acho que Critério da Dauphiné também já ganhou. Ele quer ganhar Sim, o. Então tá fazendo mais aquele build-up clássico, um pouco mais lento, né? Não tá, tipo, o Jonas claramente ele tá tendo um pico de forma agora, vai descansar, super compensar e vai ter mais um pico de forma no Tour, né? Ele não vai, tipo, perder forma pra caramba pra reconstruir do zero. os fisiologistas da Visma já falaram que o Jonas tem plenas condições de ter 3 grandes picos de performance no ano. Exato. Então ele tá no approach mais moderno, né? Que é picos ao longo do ano. Eu acredito que o Roglic vai. Cara, o pico dele é o Tour de France. É tipo, ganhar e aposentar no dia seguinte, tchau todo mundo. Mas a outra parte desse mesmo raciocínio é que eu vi algumas entrevistas também da galera falando que quando ele chegou na Bora, muita coisa deu errado e ele teve um dia que ele queria testar rodas diferentes, perfis diferentes, pediu pro mecânico trocar, o mecânico trocou, ele foi andar, a roda estava solta. Aí ele ficou pistola, chegou lá no grupo da galera e falou: oh, não dá, isso é amadorismo, a gente precisa mudar todo mundo, eu quero novos mecânicos, etc. Então tem aquele período Sim, inicial de adaptação, até do time também, né? O time mais forte da Bora não estava na Paris-Nice, estava na Tirreno, sim. com o Jai Hindley, com o Kemna, que os dois estavam no top 10 até, junto com o Vlasov. E aí, talvez o problema para Bora sejam os rulers do plano ali, tipo o Van Barle da vida ou o Vélez e o Polit, por exemplo. Mas o que a Bora precisa é de um time muito mais forte para montanha, né? Vai ter o Martinez, vai ter o Nico Denz, e aí você tem um time talvez um pouco mais de contenção também, né? Se der errado com o Sim. Roglic, a gente tem, né, o Outros Van nomes para jogar para o top 10. Exatamente. É, E aí, mas assim, pro Roglic, o que eu acredito é foco no Tour e foco em organizar o time, fazer essa gestão de liderança de pessoas ali, entender a melhor divisão, trabalhar com o Jai Hindley, por exemplo, o Jai Hindley é o cara que vai ser o último, talvez o Martinez, são os dois caras que vão sim. estar com o Roglic nas últimas montanhas, virar próximo deles, criar esse relacionamento, né? E gerir o resto do time também, porque o Roglic faz o que o Pog faz na UAE, por exemplo. Que na Visma talvez não tenha esse cara, o time é assim, mas é essa gestão mesmo. Fala, galera, a gente precisa fazer isso, esse precisa ser o time, né? Enfim. Então tem esse período de adaptação também, e o Roglic é um cara muito frio, né? Que gosta de brincar com a galera ali também. Mas, sim, assim, eu acho que tem essa questão das novas adaptações pela mudança de equipe. Ele também criticou bastante a coisa da alimentação. Ele Hum. reclamou dentro da Bora de uma coisa de salada, eu não lembro exatamente o que foi, mas reclamou da salada, algumas coisas da alimentação, falou que tinha que mudar e tal. E você vê quando o cara chega, quando a régua do cara é a Visma, e ele entra para uma outra equipe questionando tanto, a gente consegue entender o gap de profissionalismo e de estrutura que tem entre as equipes, assim. Eu acho que a Bora caminha para um lugar de profissionalização muito maior agora, lembrando que a Red Bull vai assumir a Bora, né? E no Tour já corre com o nome de Red Bull Bora Hansgrohe. Então, eu acho que a tendência é que a equipe se profissionalize, mas o Roglic claramente está passando por adaptações duras, assim. Eu acho que não está sendo tão simples como a gente imaginava que talvez fosse ser. Que é trocar de equipe, manter
manter o treinamento e continuar andando bem igual andava. Aparentemente não, aparentemente muitas coisas mudam e a gente está vendo isso agora nesses resultados do Roglic. Mas acho também que ele chega procurando um único pico de performance no ano, que é no Tour, mas eu sou curioso para ver o que ele pode fazer antes de chegar no Tour para a surpresa não ser tão grande, nem para bem nem para mal. Assim. O que resta é esperar para ver o que o Roglic vai mostrar para a gente. Isso, ele larga a Itzulia Basque Country dia 1º, no 4. Ele vai bater guidão com o Vingegaard, porque o Vingegaard corre a volta do País Basco todo ano. É verdade. Mas a gente já olha, ele vai largar a Itzulia, vai largar a Flash Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Criterium e, obviamente, o Tour de France. Então, relativamente enxuto esse calendário do Roglic, né? Exato, ele colocou as clássicas ali, que é Flash Wallonne e Liège-Bastogne-Liège, que ele não correu nos últimos anos, né? Ano passado, pelo menos, ele não correu nenhuma das duas. E vai bater guidão também com o Vingegaard no critério Dauphiné. Eu acho que ali a gente já está aproximando mais do Tour e ali a gente consegue ter uma clareza maior da diferença de performance do Vingegaard para o Roglic, considerando que até então o grande favorito é o Vingegaard, né? Bom, vai ser interessante ver isso. A gente tem Milan-San Remo no final de semana, mas a gente volta amanhã com um preview especificamente dessa prova. Valeu, BBB. Perfil, valeu, Foquita, um abraço.